Agora com os principais destaques do nosso cotidiano, as notícias que interferem no nosso dia a dia, com o Pancho Francisco Fresar, jornalista do portal pancho.com.br, está aqui com a gente. Bom dia, Pancho. Bom dia, Jorge Tais, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Dia bom, né? Dia gostoso, friozinho, solzinho. Contenta todo mundo, né? Aqueles que gostam do frio, os que gostam um pouquinho de calor. Vai assim até quinta-feira, segundo o alerta. É o que dizem, né? É o que dizem. Aí depois vem aquela nebulosidade de novo, né? Aquele frio mais dolorido aí de novo. Ruim, né? É ruim. Aí não precisava, né? Podia ser assim, né? Tipo, tem frio, não tem chuva, né? Vamos organizar esse negócio, né? Porque frio e chuva é sacanagem. Mas é assim, né, Pancho? Temos que enfrentar. Bom, Pancho, começamos com a notícia do final e início de semana, que é a revogação do 5º aditivo do contrato da concessão da coleta e tratamento de esgoto aqui na cidade. Uma grande novidade, ou algo já esperado? Não, uma novidade, né? Eu acho que não vou dizer que é uma grande, talvez. Pode ser, para alguns pode ser grande novidade, para outros uma novidade. Em princípio, para o cidadão, uma boa novidade, porque vai revogando o aditivo, revoga também o reajuste de 10,72% que ele previa, né? Que era um reajuste extraordinário, né? Além do reajuste da inflação, previa aí um reajuste de 10,72% para tentar equilibrar, segundo a BRK, financeiramente o contrato, que já começou defasado, como a gente já sabe, né, Jorge? A BRK começou realmente com o caixa negativo lá, porque era para receber 23% do esgoto coletado e recebeu 4% apenas, teve que fazer essa manobra. Sabe que nessa história aí tem uma coisa que eu não consigo entender, né? Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas se vai fazer 40% da coleta com caminhão, por que a prefeitura não assume os 40% e aqueles 23% já vão para o espaço? Bom, mas aí é uma questão de ver com eles, né? E a prefeitura não vai querer assumir isso. Foi concedido todos os serviços. Mas, meu Deus, é só criar um consórcio. Aí vai ter que fazer uma nova concessão. Então, o prefeito disse que não existe descarta essa possibilidade. Exatamente. Então, que daí faça... Que daí a empresa só tem responsabilidade sobre 60% e não mais 98%. Mas agora uma nova concessão, se for feita uma nova concessão, o que eu duvido num primeiro momento, né? Tem que ver como é que a coisa vai evoluir dentro da BRK também, essa questão da revogação do 5º aditivo. Mas se houver, outra situação, né? Nós estamos com 40% já da... Mas só o fato de colocar caminhão coleta de lixo já era de se mudar alguma coisa aí, né? Porque isso não estava previsto. Coleta de limpa-fossa, no caso. Desculpa. O limpa-fossa, tu queres dizer, né? Exato. Enfim, acho que a primeira coisa tem que ver o que a BRK vai fazer em relação a isso, né? Imagino eu que ela pode questionar, por exemplo, a auditoria que foi usada como argumento para rescindir unilateralmente esse contrato, né? Então imagino eu que vai ser questionada essa auditoria. Tudo vai depender, né? Agora, o que acontece é o seguinte, né? Revogado esse contrato e finalizada a auditoria, né? Vem um monte de pergunta, né, Jorge, que a gente começa a fazer. Nossa, nem me E a gente imagina que alguma coisa seja respondida, por exemplo, amanhã no depoimento do diretor-presidente do SAMAI, a CPI, né, o Alexandre de Vargas, que com certeza vai ser questionado em relação a, por exemplo, por que o contrato, o aditivo foi assinado agora no começo do ano, se havia uma auditoria para ser concluída. Uma auditoria que já está rolando há 2 anos, desde 2023. Foi contratada pela gestão anterior justamente para verificar se de fato aqueles números que a BRK estavam apresentando de defasagem contratual, se eram reais ou não, né? E mais do que isso, verificar se o serviço que a BRK estava prestando e se as obras que ela executou, né, na instalação do sistema de coleta e de tratamento, de fato foram feitas como deveriam ser feitas, né? Então, por que isso foi assinado se a auditoria estava para concluir? Exato. A BRK questionou ou pediu já esse aditivo em 2019. Não dava para esperar mais 4 meses para concluir a auditoria e saber se de fato estava tudo certo ou não? Essa é a grande dúvida, sabe? A gestão anterior saiu
dessa história muito bem, né? Porque eles não assinaram um aditivo e contrataram a auditoria que está sendo usada hoje como argumento para justamente rescindir o contrato. Então, aparentemente, a gestão anterior fez tudo certo. Contratou a auditoria e não assinou o aditivo enquanto a auditoria não estava concluída. Por que que esta gestão assinou esse aditivo? É isso que a gente quer saber. E isso que imagino sabia dessa auditoria? Não. Pelo amor de Deus, né, Jorge? Vai assumir a gestão sem saber? Não. Aliás, aí seria um absurdo, né? Tinha uma comissão no SAMAI. Existe essa comissão ainda? Saber, eu, obviamente, imagino que eles sabiam, né? Não é possível que alguém, né, assuma a direção de uma autarquia sem saber o que está acontecendo lá dentro, sem saber o que foi, ainda mais num contrato importantíssimo e gigantesco como esse do esgoto. Então, pelo amor de Deus, né? É óbvio que sabia. Cresce o questionamento por que assinou, né? Exatamente. Então tudo isso a gente vai ver agora no desenrolar dessa história toda, né? A notícia veio como uma bomba, vamos dizer assim, no final da sexta-feira, não deu muito tempo para muita coisa, né? A Câmara de Vereadores já se adiantou dizendo que não vai terminar a CPI por conta disso, a CPI vai continuar. Até porque mais dúvidas apareceram. Exatamente, e até porque, né? O foco principal da CPI era, de fato, o quinto aditivo, mas claro que eles estão aproveitando para ver outras questões também. Uhum. Né? Então, em relação, por exemplo, a própria auditoria não foi feita com base no quinto aditivo. A auditoria foi feita com base no que estava para acontecer, o que poderia acontecer, o que poderia desencadear o quinto aditivo. Né? A auditoria foi ver a qualidade dos serviços prestados pela BRK até então e das obras executadas por ela, né? Então tudo isso agora com certeza vai cair na CPI também. A CPI vai começar muito provavelmente a investigar também essa questão, porque segundo a auditoria a BRK está levando uma vantagem aí de 27 milhões. Se isso era suficiente ou não para cobrir o rombo que começou, né, que estava lá no início dos 4% e dos 23%, não sei, aí é questão de ver. Mas se de fato foi isso, então não precisava de aditivo, né? Tipo, se até agora elas conseguiram um ganho extra de 27 milhões prestando um serviço meia boca, né, não precisaria de um aditivo para equilibrar as finanças se as finanças já foram equilibradas. Como eu te digo, só surgem questionamentos. Exatamente. Né? E eu vou te falar do limpa-fossa, Pancho. Tu já pensou nos condomínios? Não, exatamente. Para onde vai a vantagem? Aquele dinheiro todo? Porque hoje, eu sempre pego o exemplo que eu posso dar, que é o meu, né? Eu moro num condomínio de 4 casas que paga 400, 500 reais para fazer limpeza de fossa. Uhum. O condomínio paga. Nós iríamos pagar individualmente cada esse valor. Para onde vai o dinheiro dos outros 3? Isso é lucro, cara. Pois é. E não faz sentido você ter um serviço público de coleta e tratamento de esgoto, mesmo que seja uma concessão, para se ter um lucro absurdo desse. Né? São vários os questionamentos, né, Jorge? E isso imagino e espero eu que inicialmente a CPI traga à tona essas questões, já que ela está em andamento e convocou o diretor-presidente do SAMAI para depor amanhã. Então amanhã com certeza vai ser um dia cheio de informações e de notícias aí, espero eu, porque a gente quer saber, né, por que principalmente esse aditivo foi assinado antes mesmo da auditoria ser concluída, né? E é um governo agitado, né? É um governo agitado, né? Porque a CPI do esgoto e essa decisão de sexta-feira tampou uma outra discussão que tomou conta da semana passada. Por que Blumenau não quer uma policlínica regional? Mas quem disse que eles não querem, né? Dá a entender que não quer. Dá a entender que não dá muita bola. Por que Blumenau não tem UPA? Não, aí é outra questão também. Porque não quer. Exatamente. Exatamente. Então, aí gerou uma polêmica muito grande. A gente sempre questiona aqui, né, a devolução dos impostos que a gente paga para o governo federal, né? Uhum. Quando tem uma oportunidade de ver esse retorno, ou falta né? terreno, ou falta não sei o quê, ou não vai, só banca a estrutura, não vai bancar depois todos os custos operacionais. Quem vai manter isso? Que é o que a gente ouve para não ter uma UPA e o que a gente ouviu para não se ter uma policlínica regional. E aí veio então, Pancho, de novo, e eu e você acompanhamos desde o início da obra de construção daquele chamado hospital universitário, que nunca saiu do papel. Novamente a gente vem, tem que investir lá. Sim.
Mas quantos anos a gente fala que tem que investir lá? E tinha sido tomada a decisão agora de fazer esse investimento lá, né? Enfim. Mas ainda assim não dá para, como tu falasse, né, Jorge, não dá para negar um investimento de 30 milhões de reais num equipamento que é necessário. A gente sabe que é necessário, a gente sabe que a gente está falando em região, já que a policlínica é regional, né, ela atenderia municípios da região e não só Blumenau. A gente sabe que está defasado e que falta, né, atendimento. Sempre, investimento em saúde nunca é demais, né? Então, assim, não dá para entender como é que, no mínimo, má vontade tem, né? Porque só indicaram 2 terrenos. Será que só tem 2 terrenos mesmo para a prefeitura indicar aqui? Onde já há uma unidade de saúde, né? Segundo o documento. Exato, como adequados para receber essa policlínica. Então, o que vai acontecer muito provavelmente agora, já que o governo do estado, que é o intermediário dessa questão, né? Porque o convênio do governo federal é com o governo do estado. Exatamente. Então, o governo do estado pediu ao governo federal para que indicasse outro município, né? Então, muito provavelmente vai ser encontrado aí, imagino eu, um terreno no município aqui da região metropolitana, seja Indaial, Timbó, Gaspar, Pomerode, enfim, não sei exatamente qual, para receber essa policlínica, né? A não ser que as coisas mudem. É porque tá ficando pesado para essa gestão, né? Se for pensar, né, Jorge? Exato. Olha, e ainda tem a questão do Minha Casa Minha Vida. Que é outro assunto, né, Jorge? Né? Que é outro assunto, mas enfim, também mas na mesma semana ali. Na mesma semana veio a história da policlínica, que pegou mal para a gestão atual, para essa gestão da prefeitura, né? Porque, no mínimo, aparenta uma falta de interesse, né? Não tem vontade política para fazer com que essa policlínica seja construída aqui em Blumenau e, de repente... Ou divergência política. E aí vem a história também. Mas, pelo amor de Deus, né? Não dá para entender. Aí já seria demais. E essa história do esgoto, né? São 2 péssimas repercussões aí para a gestão atual. Apesar da coragem de rescindir o contrato, que inicialmente, né, que legal e tal, fizeram isso, mas tem muita coisa a ser explicada aí, principalmente isso que a gente conversa aqui, né, Jorge? Por que assinaram esse aditivo se a auditoria estava para ser concluída, não dava para esperar 2, 3 meses para essa auditoria ser concluída e daí tomar a decisão e conversar melhor com a BRK? É isso que a gente tem que saber a partir de amanhã também, imagino eu que na CPI a gente vai ter essas explicações. No teu resumo tradicional que você faz sobre o que é destaque dos notícias portais que circulam nos portais aqui da cidade hoje, você destaca uma matéria do portal Município, né, que fez um levantamento com empresários aqui da região. Principalmente, sobre impactos negativos na demora da duplicação da BR-470, né? Olha, só pegar aquele ministro dos transportes, né, cara? Ele dizer que tem 100% de obra concluída em um lote, qual que tu sabe que tem 100%? Lá em Gaspar, aquele viaduto no acesso principal à cidade, tá lá já faz uns 5 anos do mesmo jeito. Né? Levantaram e largaram. Já lançaram vigas, ele vai subindo aos pouquinhos, mas é muito devagar. É muito devagar. Dizer que vai acabar no ano que vem? Não, impossível, isso não existe. Eu não consigo imaginar a BR-470, esses 73 quilômetros, né, sendo concluídos no ano que vem, mesmo porque a gente tem ainda 8 viadutos para serem concluídos, né? 4 não foram iniciados. Nem sequer começaram. Exatamente. Né? Só o do Badenfurt, ok, o do Badenfurt é uma estrutura gigantesca, mas levou mais de 2 anos aí para ser erguido, né? Pois é, mas... Poderia ser erguido em um tempo muito menor, obviamente. A gente já falou aqui muito sobre isso, mas daí nós vamos para a rua para reclamar do Moraes e não vamos para a rua reclamar disso? Mas isso é normal, né, Jorge Tais? Ainda mais no momento político que a gente vive, do envolvimento da população e do eleitor com a política, de uma maneira cega e desmedida, né? Sem muito critério, vamos dizer assim. Que valeria a pena, como tu diz, né? Eu também mobilizaria muito mais pela 470 do que pelo Moraes, por exemplo, vamos dizer, aqui na nossa região, né? Coisa que a gente não vê mais. A gente vê as entidades emitindo comunicados, emitindo mais pressão ali, tete a tete, a gente não vê mais, né? O que é uma pena, e aí acontece isso. Essa matéria do portal Município Blumenau, por exemplo, traz muito da repercussão que as lideranças empresariais têm, né? Do impacto, melhor dizendo, que essa demora na duplicação da BR-470 tem no desenvolvimento da nossa região. Claro, no desenvolvimento das empresas, né, e, por consequência, no desenvolvimento da região. Óbvio que nós ficamos para trás, né, nos últimos 15, 20 anos o litoral se desenvolveu como nunca, né, um absurdo que cresceu o litoral.
está penando por conta disso também agora, porque a BR-101 ficou ali do mesmo jeito, e agora que o governo do estado está pensando em fazer uma nova rodovia, a tal da Via Mar, que vai, né, sair lá de Joinville e ir até a Grande Florianópolis, para criar uma alternativa para a BR-101, porque a BR-101 também está parada, né? Por outro lado, né, a gente está levando uma vantagem agora, porque se a BR-101 está parada, a 470 vai estar duplicada nesses 73 quilômetros. Então, um pouco desse desenvolvimento que a gente perdeu nesse período para a BR-101 e para o litoral, muito provavelmente um pouco a gente vai colher. Recuperar. Exatamente, porque pensa bem, uma empresa se instala aqui em Indaial, por exemplo, ou em Joinville, para desovar lá pelos portos, para onde que vai mais rápido? Pela 101 ou pela 470? Hoje pela 470, porque a 101 está parada. Então, assim, né, logisticamente dá para fazer uma avaliação melhor e dá para a gente tirar algum proveito disso, mas não é um proveito, né? É recuperar um pouco do desenvolvimento que a gente devia ter tido já há alguns anos, com a duplicação da 470 e tudo mais, recuperar isso. Porque, de fato, a gente ficou para trás, né? Os números mostram isso, né? Itajaí, hoje o PIB de Itajaí é o maior PIB do país, do estado, perdão. E era, né, há 20 anos, era o quarto, quinto. Então, isso mostra o quanto o litoral se desenvolveu e o quanto a gente ficou para trás. E eu vejo até com gente que eu converso, com empresários que eu sei que hoje, por exemplo, investem muito mais no litoral do que aqui, empresários daqui, né, de Blumenau, da região do Vale do Itajaí, do Médio Vale do Itajaí, que deixaram aqui a nossa região para investir no litoral, porque com certeza lá estão ganhando muito mais dinheiro. E estão dizendo aí para todo mundo que Blumenau está parada no tempo, em relação a Balneário Camboriú, em relação ao litoral, por exemplo. E de fato está, infelizmente está, porque um dos aspectos que contribuiu para isso é, com certeza, a falta da duplicação da BR-470, a demora, né, em duplicar a BR-470. É a infraestrutura, né? Falando nisso, né? Já a riqueza passa por ali, né, Passa Jorge? por aí. Já que falamos de entidades, né, encaminhar ao governador Jorginho Melo um documento também pedindo, né, que o governo invista na triplicação da rodovia Guilherme Enzen, né, a SC-108, e que termine o novo traçado da SC-108. Que é a Via Expressa, o prolongamento da Via Expressa. E que sejam feitos de forma paralela. Eu acho que assim... O que a gente duvida muito, né? Eu acho que o governo municipal já começou a mexer no tal do Corredor Norte, que eles chamam, né? Que é a urbanização de toda aquela... Da Dr. Pedro Zimmermann, a partir ali do Trevo da Parada 1, antiga Parada 1, Sim. né? Ficou conhecido como Trevo da Parada 1, que é ali o trevo da Engenheiro Dodec com a Pedro terminal Zimmermann. do aterro. Exatamente. Né? Então, o governo municipal já começou a mexer ali, né? Já está mexendo naquele trecho da Dr. Pedro Zimmermann, que é responsabilidade municipal, até a BR-470. Porque, de fato, né, da 470 para lá, a responsabilidade é do governo do estado, é uma rodovia. A rua Dr. Pedro Zimmermann é a SC-108, então é responsabilidade do governo do estado. Embora o governo municipal está disposto a investir ali, já fez os projetos de ampliação e de urbanização, principalmente da Pedro Zimmermann, e está esperando agora uma contribuição do governo do estado para que essa obra ande, ou seja, para que a Pedro Zimmermann seja de fato urbanizada e transforme-se, né, uma rodovia numa avenida. É isso que vai acontecer no fim das contas. Mas isso, na minha humilde opinião, tinha que acontecer depois que o prolongamento da Via Expressa estivesse concluído e, com isso, desviar o trânsito. Exatamente. Né? Você vai ter... Daqui a pouco vai começar as duas coisas ao mesmo tempo. Recomeçar o prolongamento da Via Expressa, e começar a urbanização da Dr. Pedro Zimmermann. Ao mesmo tempo, você não vai ter alternativa de circulação. O caminhão que está vindo para Blumenau da região norte vai por onde? Vai lá pelo Salto do Norte, lá pela Rua Bahia, lá pela Ponte do Salto? Para entrar na cidade, fica complicado. Vai ter que ir até a Via Expressa, vai sobrecarregar a Via Expressa, que já é uma via sobrecarregada hoje, principalmente nos horários de pico. Quem vem da região norte para o centro da cidade de manhã cedo sabe bem do que eu estou falando, principalmente em dia de chuva. Tudo afunila ali na frente da Kremer, né? Então, tinha que acabar de uma vez por todas com a Via Expressa, para daí sim continuar e fazer bem feito a urbanização da Pedro Zimmermann. Mas o governo do estado já falou, né, Jorge? Esse ano, eles querem começar a reiniciar este ano, mas vai ser difícil que isso aconteça. Se acontecer, vai ser de modo simbólico, porque eles têm que fazer aí... Nem projeto tem, problema, né? Não, essa parte que já está pavimentada, esses 3 quilômetros até a do Rua Teodoro Passold,
é concluir. Não tem muita coisa. Parece que tem alguns ajustes a serem feitos no projeto, principalmente lá na entrada, principalmente da Teodoro Passold, que futuramente, imagino eu, tenha um viaduto lá também, porque vai cruzar e vai continuar. Sim. É o que a gente espera, pelo menos é o que foi anunciado que seria feito, né? Mas que entreguem de uma vez por todas esses primeiros 3 quilômetros, porque de fato já ajudaria de alguma maneira. E comprometeria o governo do estado a continuar, porque também não dá para parar ali só onde está. Não tem sentido, né, parar ali. Tem que chegar lá no pé da Serra da Vila Itopava para poder fazer com que, principalmente a carga pesada, aquela que não vai para Itopava Central, que vai para o centro da cidade, para outros locais, ou que vai pegar a BR-470, que passe pela Via Expressa para poder desafogar a Pedro Zimmermann e trabalhar nela em paz. Porque parar o trânsito na Pedro Zimmermann para fazer a urbanização com aquele trânsito todo que passa lá hoje é complicado. Vai mudar para onde? Para Jacob Neischen? Né? Vai sobrecarregar lá depois? Quero ver o pessoal chiando depois. Vai ser complicado, vai ser complicado. Então eu acho que tinha que fazer uma coisa de cada vez. Pelo menos concluir esses 3 quilômetros antes de começar a Pedro Zimmermann. Tem gente que não, que defende que os dois têm que ser feitos ao mesmo tempo. E o problema é a confusão que isso pode gerar no trânsito e na lentidão toda. Exatamente. E aí tem outro problema grande, que é o viaduto sobre a BR-470, né, que não está adequado. Exatamente. E o projeto do restante do traçado, né, dessa nova rodovia, que não existe. São 3 quilômetros de 15. Ou seja, tem 12 quilômetros pendentes. Que ainda tem que fazer um projeto. Que mal tem projeto, existe um traçado, né? Existe um traçado de por onde passaria, mas já querem mudar também, porque já tudo mudou, né? Nesses 12 anos de obra. Vamos combinar que aquilo lá foi anunciado em 2013, 2014. Então, a cidade mudou. Então, aquele traçado com certeza vai ser outro. Outras empresas, em casas foram instaladas onde provavelmente, porque não houve desapropriação também. Então, não há licença ambiental, não há desapropriação e, como tu disseste, não tem um projeto nenhum. Muito claro. Né? Então é uma coisa que vai por muito tempo, né? A gente sofre demais, Jorge. Blumenau sofre com a demais demora, né? com a demora na infraestrutura, tanto com a BR-470 como agora com o prolongamento da Via Expressa. Agora não, né? Porque já faz também, as duas obras têm mais ou menos a mesma idade, né? A duplicação desse trecho da 470 e o prolongamento da Via Expressa. Se tudo tivesse sido feito como estava prometido, né? Em 4, 3 anos, imagina como é que a gente não estaria. Meu Deus, a gente estaria voando, decolando. Sem dúvida, né? Esse mês é dedicado a ações contra a violência contra a mulher, Pancho. Atualmente, segundo a OAB, que esteve aqui agora há pouco, né, são mais de 1.300 medidas protetivas em vigor aqui em Blumenau, somente aqui em Blumenau. E é uma situação que, quando a gente abre, né, sempre os portais de notícias às segundas-feiras ou acompanha as informações no final de semana, não cessa. Não para nunca, né? É impressionante, são 3, 4, 5 casos, pelo menos, por final de semana, principalmente, né? Que é quando o homem bebe mais, pelo jeito. Pois porque sempre tem, né? Sempre tem essa sempre questão tem alguma do álcool, coisa envolvida aí. Sempre tem, ou quase sempre tem a questão do álcool envolvido. Eu estava embriagado, aquela coisa toda e tal. E assusta, né? Quando tu falas aí em 1.300, eu vi esses dias numa outra reportagem, 1.800 medidas protetivas. Que seja 1.300, são 1.300 mulheres ameaçadas que estão com medo hoje aqui em Blumenau. E isso são aquelas que recorreram à medida protetiva. Tem várias. O que a gente tem que ter a consciência, elas já sofreram ameaça. Sim, com Agora certeza. elas estão com medo de uma coisa pior, uma tragédia. E por isso estão na medida protetiva. E fora aquelas que não recorreram à medida protetiva. Exatamente. Por medo ou As até que nem porque denunciam. desconhecem também. Tem muita gente que não sabe das ferramentas que elas têm disponíveis para poder ganhar um pouco de proteção ou pelo menos, né, alguma atenção. Mas aí a gente se pergunta, né? Será que essas medidas protetivas são eficientes de fato? O caso de Gaspar semana passada. Exatamente. Gerou muita polêmica. Na sexta-feira, né, foi expedida a medida protetiva. O agressor foi notificado, sabia que não podia se aproximar da esposa e mesmo assim foi lá e matou. Ou seja, um documento não impede que alguém faça alguma coisa se ele está a fim de fazer, se ele está com o ímpeto de fazer. Ele deveria fazer isso, mas não aconteceu nesse caso, e imagino que em outros tantos também. Né? De vez em quando acontece, né? De uma mulher agredida por alguém que não podia estar próxima dela. Não é raro isso acontecer.
Então, acho que a justiça, de certa forma, tinha que começar a refletir um pouco em relação ao que está acontecendo para criar novas ferramentas ou novos mecanismos que realmente, de fato, protejam a mulher que é vítima de ameaça ou mesmo de agressão. Porque não está funcionando. Alguma coisa está errada aí. Então, óbvio, né? A gente está falando aqui de um caso dos casos de emergência, aqueles que precisam agora porque já existe a ameaça. Mas a gente tem que trabalhar também na prevenção desses casos, né? O que está acontecendo, Jorge, que cada vez mais a gente vê isso? Será que de fato é só porque a mulher nos últimos anos passou a denunciar mais? Como muita gente fala, né? Que o que está acontecendo é isso? Não é que estão aumentando os casos. Não necessariamente isso esteja acontecendo. Mas a gente não consegue mensurar isso. É dificílimo saber o que é o que. Se de fato a mulher começou a denunciar mais ou o número de ameaças o homem está ficando cada vez mais violento. Mais ignorante. Mais ignorante. Mais ignorante, mais estúpido, né? Porque não dá para entender. Então, temos que trabalhar também na prevenção, mas a questão emergencial também está falhando, principalmente nessa questão das medidas protetivas. Tem que ter uma reavaliação aí de como, de fato, ajudar. Porque, assim, são 1.800, Jorge, ou 1.300, como tu passaste, são mais de 1.000, vai. Como é que a polícia, por exemplo, vai acompanhar isso? A Rede Catarina, que faz um baita de um trabalho também, né? O programa da Polícia Militar, que trabalha justamente com a questão da agressão à mulher. Como é que eles vão acompanhar mais de 1.000 medidas protetivas só em Blumenau? Não tem como. Não tem gente para isso. Então tem que realmente dar uma avaliada e estudar como é que isso pode funcionar melhor. E outra coisa, né? Aumentar a punição, né? A nossa legislação é muito tranquila e muito leve em relação a isso. Já foi trabalhado alguma coisa nos últimos anos, mas ainda acho que a gente tem que começar a pegar pesado, principalmente na questão da liberdade condicional. É muito pouco tempo que as pessoas são condenadas a 10 anos, passam 2, 3. Né? Tá errado esse negócio. Não pode ser assim. Não pode ser. Não adianta aumentar a pena. Mas nós aumentamos de 10 para 20. Mas e aí? O cara vai passar de 2 para 4, ele vai passar na cadeia, sendo de fato punido. Né? É complicado. Eu acho que muita coisa tem que ser revista nesse aspecto. Talvez uma revisão na lei, a Lei Maria da Penha? Não tenha dúvida. Uma atualização, quem sabe? Eu acho que sim. Não cabe a mim, né? Mas eu acho que o que mais me preocupa, justamente, Jorge, é que não está adiantando. As mulheres seguem sendo ameaçadas, seguem sendo agredidas, seguem mortas pelos seus companheiros, mesmo com legislação nova e atualizada, e a gente não vê ninguém fazendo nada para tentar melhorar essa questão. É isso que me preocupa, né? Tanto a comunidade como a lei, como a polícia, enfim, todo mundo tem que realmente se mobilizar para tentar melhorar essa questão. Pancho, obrigado pela tua participação. Passou já, meu Deus, passa muito rápido, rapaz. Passou, já estamos no fim. É que os assuntos são bons hoje, né? Tinha muita coisa boa para falar. Uma ótima semana, viu, Pancho? Para todo mundo, agradeço e sigam lá, @pancho.com.br no Instagram e também no www.pancho.com.br. Obrigado para você, ótima semana. Mais.